Olá, pessoal. Aqui quem fala é Tatiana Cesso, editora do Achei USA. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial para a comunidade brasileira no sul da Flórida, principalmente pelo trabalho que ela faz no The Broward Center, em Fort Lauderdale. Uma casa de espetáculos que já trouxe alguns dos maiores nomes da música brasileira aqui para a Flórida. Hoje eu converso com a Maria do Carmo Fúfaro. Muito obrigada por estar aqui na minha estreia nesse podcast. Quanta honra! Sim. Que bacana. Obrigada a vocês pelo convite. E é a primeira vez que eu estou conhecendo aqui as instalações do Achei USA. Muito bem-vinda. Para começar, eu queria, para quem não conhece o Broward, que você contasse um pouquinho o que é a instituição e o que você faz lá. A instituição é um Performing Arts Center. Um Performing Arts Center, só para as pessoas entenderem, ele se caracteriza quando ele tem vários teatros, várias salas de espetáculos na sua mesma, né, no seu mesmo espaço, né? E ele apresenta uma diversidade de shows. O mais importante é isso, é a diversidade. Uhum. Então, assim, quando ele tem ballet, ópera, clássicos, Broadway, Off-Broadway, e daí outros shows, os shows comerciais, tipo, sei lá, Cat Stevens ou James Taylor, que a gente acabou de fazer, ou comédias musicais, mas também shows assim voltados, por exemplo, shows jamaicanos, shows que mexem com a comunidade, que tem essa sintonia com o melting pot, que é de cada uma das regiões. Só para se ter uma ideia, existem assim aproximadamente 120 Performing Arts Centers nos Estados Unidos. E sim, aqui no sul da Flórida, nós temos o Kravis Center em Palm Beach, o Broward Center em Fort Lauderdale e o Arch Center em Miami. Em Orlando tem o Dr. Phillips. Então, assim, ele se caracteriza pela diversidade, também tem um componente educacional muito importante, está sempre com algumas ações e programas voltados com as escolas, em colaboração com as escolas públicas. E, então, é basicamente isso. Assim, nós, no Broward Center, nós administramos 6 casas de espetáculos, não só no complexo do Broward Center, mas também o Parker Playhouse em Fort Lauderdale, também na US One, o Aventura Arts and Cultural Center, que é um teatro da cidade de Aventura, mas a gente tem um contrato com a cidade, e o Miniati, que é um teatro da Nova University, que a gente também administra. Quando fala administra, a gente faz tudo, a programação, o marketing, ticketing e todas as coisas, enfim, pro teatro andar. Então, são quase 900 espetáculos por ano, shows por ano. Quer dizer, a gente compete com a gente mesmo. Sim. E é bem, assim, bem... muitos desses shows brasileiros, né? Conta pra gente, assim, a gente acabou de assistir recentemente Djavan, teve o show de despedida do Milton Nascimento. O que mais que a gente pode esperar agora em 2023? Mais bons shows estão chegando, como, por exemplo, Zeca Pagodinho, no dia 11 de junho. Aquela dupla Ana Vitória, em setembro, 30. Estamos confirmando Marisa Monte, a volta de Marisa Monte. Essa tour fez muito sucesso. E volta com toda a força também. E Seu Jorge, que também está... Tá quase tudo certo, você entendeu? Que maravilha, tá então em primeira mão aqui pra gente. Tudo em primeira mão aqui pra vocês. Que demais. E conta pra gente um pouco do seu papel nesse... trazendo artistas brasileiros pro Broward. Quanto tempo você trabalha para eles? Conta da sua trajetória. Eu fui contratada em 2006 e na verdade, quando eu fui contratada, foi uma contratação muito estratégica. O Broward Center, na época, o CEO era o Mark Nerenhausen, que o Jorge conhece, e a Esther Liz também conheceram ele, porque foi logo no comecinho. E
o Broward Center percebeu que existia uma comunidade brasileira muito grande, ativa e potencial para poder frequentar o Broward Center. Mas para isso, assim, a melhor forma de você aproximar e atrair uma comunidade específica é fazendo shows, né? Estabelecendo essa sintonia, né? E aí eu fui contratada para justamente abrir um programa, né, uma programação de shows brasileiros, trazer e aproximar a comunidade brasileira através dos shows. Aí fizemos, assim, trouxemos Gal Costa, nesse comecinho trouxemos Gal Costa, Ed Mota, Milton Nascimento se apresentou aqui, depois, assim, sei lá, vários shows, Daniela Mercury, enfim, uma infinidade de shows foram apresentados, e isso foi um processo, né? Eu diria, é muito interessante, porque houve um investimento muito grande do Broward Center nesse comecinho. Até ele foi, tinha uma programação. Tinha uma programação do Ministério da Cultura de estabelecer pontos de cultura fora do Brasil, na época em que o Gilberto Gil era ministro da Cultura. Sim. E a gente aplicou e nós conseguimos ser o ponto de cultura do Brasil fora do Brasil. E com isso, a gente trouxe uma vez o ministro, o Gilberto Gil, para fazer uma programação, fizemos um jantar, chamamos as pessoas, fizemos uma série, assim, uma série de encontros e articulados e tudo mais, para justamente intensificar isso. Mas isso foi feito, acho que em 2011, uma coisa assim. Sim. E, às vezes, todos esses esforços, eles às vezes demoram para chegar, mas é tão bacana porque em algum momento, se você tem a persistência, se você não perde o foco, ele chega. Eu diria que hoje nós estamos no nosso melhor momento. Ficou viral, sabe? O teatro tem sido realmente uma referência para a comunidade, uma referência. Tem sido, assim, a casa dos grandes espetáculos brasileiros no sul da Flórida. E o mais importante é que existe, assim, uma diferença, Tati. Existem alguns shows que nós contratamos e existem rentals. Existem pessoas, promotores, que contratam o Broward Center para colocar o seu show. Então, por exemplo, o seu Jorge vem através do Josimar, certo? Que é um empreendedor e um promotor que faz shows há muitos anos. O Djavan foi uma parceria entre o Broward Center e o Brazilian Nights da Patrícia Leão e do Jim. Então, assim, tem várias formas por trás do artista. Existem, assim, ou às vezes é só o Broward Center, às vezes é uma parceria, às vezes é só um rental, né? Eles são alugados, mas assim, a gente vê aí uma movimentação. Mas eu acredito que a sua participação lá ajudou muito a desenvolver esse calendário, né, brasileiro. Não, com certeza, casa, porque né? Assim, toda vez que existe a oportunidade de se contratar um show, eu sou a pessoa que vou fazer todo um estudo se existe demanda para isso, qual seria o teatro ideal, o espaço ideal em termos de capacidade. E a outra coisa é que eu sou a única pessoa que faço todo o planejamento de marketing dos shows brasileiros. Não só os shows que são contratados pela casa, mas como shows, eu dou apoio de marketing para os shows que são rentals também. Sim. Então, assim, além dos shows que eu faço de uma maneira geral, o Bucket Brasil é minha área. Fica com você. E conta pra gente como que funciona essa programação, um pouco desse backstage. Quanto tempo, por exemplo, leva para produzir um show desse, um show brasileiro? É tudo muito segmentado, né? Muito assim, compartimentado. Então, você tem o departamento, você tem o promotor, você tem as pessoas que representam o artista, você tem o departamento de produção, que só vai cuidar de todo, enfim, recebe o backline e tudo mais, vai cuidar da parte de produção do show, como é que ele vai se adequar no teatro, as luzes e tudo mais. Você tem a equipe de programação,
produção que faz o contato direto com o artista e tudo mais. Assim, eu cuido da parte de marketing. Então, é tudo muito segmentado. É diferente do Brasil. Eu custei a me adaptar a esse sistema, porque a gente no Brasil faz um pouco de tudo, né? Mas aqui é bem segmentado, bem compartimentado. E funciona. Sim. Bom, e além do trabalho no Broward, eu sei que você tem uma ONG também que também tem a função de divulgar a cultura e a arte brasileira, né? Que é o The 55 Project. Isso. Conta pra gente o que é esse projeto. Eu sempre me envolvi muito, assim, a arte, de uma maneira geral, faz muito parte da minha vida. Assim, eu comecei com esporte, mas eu migrei para a arte. Antes de entrar no Broward Center, eu fui justamente contratada porque eu já tinha uma experiência em produção de eventos. Eu fiz várias peças de teatro aqui, eu fiz vários shows, eu fiz Jorge Benjor no Camel Theatre, na época que o Camel era um teatro. Eu fiz peças como Dona Doida, Traída e Coçar é Só Começar, no Colony Theatre. Então eu tenho um background de produtora de eventos. E eventos brasileiros, peças que você trazia do Brasil para cá. Peças que eu trazia para cá, shows e tudo mais. Ana Carolina, foi demais. Lulu Santos, fiz um show do Lulu também. E além de... Então, assim, eu tenho esse background de produção e de marketing, porque quando você é produtor, você faz tudo, né? Você faz o marketing, você contrata, você faz tudo. Limpa a casa, você entendeu? Eu lembro que o Lulu Santos uma vez me pediu: Maria, eu quero 12 toalhas brancas. 12 toalhas brancas? Não tem nem banheiro naquele teatro. O que o cara vai fazer com 12 toalhas brancas? Toalha de banho. Sim. Aí, na hora do show e tudo mais, eles me chamaram, eu fui no camarim dele, aí eu olhei, ele simplesmente fez um tapete. Com todas as toalhas brancas, ele montou um tapete no camarim dele. Então, assim, é bacana essa experiência também. Imagino que você deve ter vários pedidos inusitados desses artistas. Assim, Jorge Benjor, 10 minutos antes do show, pediu uma colônia de gardênia. Eu não esqueço dessas histórias, porque essas histórias são, assim, são bem, assim... bem uma interessantes. Colônia de gardênia? Uma colônia de gardênia em Miami Beach. Eu falei, como é que eu vou arrumar uma colônia de gardênia? Será que é superstição? Não sei, devia ser, né? Mas meia hora antes, eu falei, ai meu Deus, vamos comprar qualquer colônia, tira fala o rótulo que é de e gardênia. Fala que é de gardênia, você entendeu? Vê se tem cheirinho de perfume e vamos com essa. Sim. Mas... então, eu sempre fui envolvida com arte. E aí, acabei migrando também para a parte de artes visuais. Comecei a me interessar por essa área. A gente tem aqui uma comunidade muito ativa também com relação de artistas que produzem suas artes, escultores, pintores, enfim, todo tipo de artista. E aí eu fiz uns projetos de arte também. Acabei aprendendo muito nessa área e aí, com a Flávia Macuco, a gente fundou o The 55 Project, que é uma fundação, né? É uma ONG, é uma fundação que visa promover a arte brasileira na Flórida e com algumas ações em Nova York. Agora, por exemplo, ontem a gente teve em Nova York um talk com a Sabrina Fidalgo, que é uma cineasta, e foi super bacana, com o apoio do Consulado de Nova York e tudo mais. E amanhã a gente está fazendo essa versão aqui. Fizemos várias exposições. A última exposição coletiva foi muito bacana, que foi com Forest, falando sobre o tema do reflorestamento, do deflorestamento, enfim, das queimadas e tudo mais, com fotógrafos. Eram 16 fotógrafos e com uma curadoria do Éder Chiodeto, enfim. Então é um projeto que eu gosto muito, porque trabalha com um outro tipo de arte. Sim. Mas ele tem um componente educacional muito forte. Sim, então, inclusive essa veia mais educacional vocês aplicam em escolas de Doral, não é? Isso. Assim, muitos dos projetos do The 55, eles têm um componente educacional muito forte. Não só no Doral, por exemplo, nas escolas de Doral, mas assim, outras escolas públicas também. Então, a gente dá acesso, a gente separa um dia da exibição para field trips, né? Então, isso é muito bacana, porque dá
acesso, né, à cultura e não necessariamente só escolas brasileiras ou com programação em português, mas você compartilha conteúdo, e isso é super importante. Uma outra coisa que a gente faz que é bacana do projeto é o Sensory Friendly Exhibition. Então, a exposição, uma vez, assim, um dia é dedicado a crianças e adultos com problemas sensoriais, né, ou com autismo, ou dentro do Spectrum. Então, tem toda uma preparação, e para isso a gente cria uma colaboração com a Grazi Gadia, que tem o Eye Shaped by Contact with Autism, que é uma organização que tem os terapeutas e tudo mais, porque você não pode fazer essas coisas sozinha, você tem que trazer pessoas especializadas para poder colaborar, porque mas é um negócio lindo, porque você vê as crianças entendendo um pouco sobre o Flores, você tem que preparar o ambiente. Você tem que criar uma mesa para que você possa colocar uma parte, por exemplo, no Forest, a gente colocou uns pedaços de madeira, de árvores e tudo mais. Então, criar essa oportunidade deles terem essa experiência sensorial, entendeu? E numa galeria de arte, porque não é todo mundo que tem... você tem que criar, porque galerias e museus, assim, tem toda aquela coisa de não pode tocar, não pode falar, não pode nada, né? Sim. Então você cria um ambiente para que eles possam conhecer a exposição e aproveitar, entender e ter essa oportunidade também. Sim. Os museus fazem isso agora, e o teatro, a gente faz isso no Broward Center também. Eu fiquei sabendo dessa iniciativa do Broward através do Brazilian Voices, que tem um projeto, né, para o público autista no teatro. Na verdade, o Brazilian Voices, conheço as meninas há 25 anos, sou fã número 1 delas, elas fazem um trabalho sensacional, mas elas têm um trabalho hoje muito voltado para assistência, para esse tipo de assistência, né, para conduzir, por exemplo, cantar, né, nos hospitais, né, e para doentes terminais e, enfim, pacientes terminais e tudo mais. E elas têm também um treinamento muito bacana de fazer a performance para crianças e indivíduos, né, com problemas sensoriais. Elas têm uma parte, a gente faz uma programação com elas também, mas, por exemplo, a gente tem umas peças de teatro que a gente ajusta só para receber naquele dia específico, naquela sessão, pais e crianças e adultos com problemas sensoriais. Para isso, assim, o nosso time foi treinado por uma equipe técnica responsável por isso. Por quê? Porque eles fazem um ajuste das luzes, por exemplo. Então, as luzes têm que ser um pouco mais de luz, não pode ser super no escuro, né? O ajuste do som tem que ser pelo menos 30% mais baixo. Você tem que colocar mais ushers, né, voluntários, com alguns toys, algumas coisinhas, porque se você perceber que a criança está se desconectando, você pode dar um brinquedo ou alguma coisa para ela se entreter. A gente cria um silent room, por se ela pode sair, ela pode entrar. Então não tem aquela coisa que você vai estar aquela sensação de que seu filho vai estar saindo, gritando ou vai incomodar as outras pessoas. Não, porque é um ambiente criado para isso. Então é muito bacana, é um projeto muito bacana, dando acesso, né? Dando acesso. Sim, maravilhoso. Maria, agora, escutando os seus projetos de sucesso, as pessoas podem achar que você chegou aqui já com as portas abertas, que foi tudo fácil, você encontrou seu lugar ao sol assim fácil. Mas conta pra gente sua trajetória como imigrante, como que você chegou aqui. E eu sei que você é uma jornalista, assim, como nós aqui no Achei. Conta um pouco como foi essa trajetória. Imigrante, né? Eu acho assim que imigrante vai ser sempre imigrante. Primeiro você tem que aceitar essa condição que não vai mudar. Não vai mudar. E foi difícil, porque são várias barreiras, né? Em que ano você veio para cá? Eu cheguei aqui em 86. 86, 87.
E cheguei com o meu inglês do CELEP lá do Brasil, que não muda nada aqui, né? Que não adianta nada aqui. Sim. Então, assim, eu vim como repórter e também trabalhei muitos anos fazendo reportagens para a Rede Bandeirantes. Então, assim, o meu inglês não era super essencial, era essencial para poder conseguir fazer uma entrevista ou alguma coisa assim, ou tirar, né, as respostas. Sim. Mas, assim, eu escrevia em português, eu falava em português, as minhas on camera, enfim, cobria Fórmula Indy, NBA. Que na verdade esse era um ponto forte seu, era a cobertura de esporte, certo? Esporte era, eu vim pra cá basicamente com isso. Eu fazia Fórmula Indy, fiz 6 vezes as 500 milhas de Indianápolis, eu fiz 2 Copas do Mundo, eu fiz uma Olimpíada, futebol americano, cobria os Hurricanes, cobria Miami Heat pro Brasil, porque foi uma época que a Bandeirantes começou a levar muito esporte internacional, principalmente os esportes americanos. Sim. Então, assim, eu falava, eu praticamente trabalhava em português, né? Sim. Só que quando eu tive a oportunidade de trabalhar, eu costumo dizer que o Broward Center foi minha escola de inglês, né? Foi a minha escola de tudo, assim, praticamente. Sim. Então, assim, aí você sente, quando você realmente entra no mercado de trabalho americano, né, enfim, da região, aí você sente o quanto você está defasada. Mas como foi essa transição? Como foi passar de repórter esportivo para a área de cultura? Então, porque eu fazia também os teatros, né? Os espetáculos e tudo mais. E foi aquilo que eu te falei, o Broward Center resolveu que queria aproximar a comunidade brasileira para os Estados Unidos. Certo. Então, eles entraram em contato com o consulado, perguntando se eles tinham alguma pessoa para indicar para poder fazer essa ponte, para poder trabalhar no Broward Center. E eu fui indicada, fui lá, fiz a entrevista, nem foi por RH, nada disso, e a minha entrevista foi direto com o CEO, e ele falou, olha, Maria, eu vou te contratar, mas... E ele foi ótimo, porque ele falou assim, eu vou te contratar, mas eu vou te colocar no departamento de marketing, porque se eu te colocar no departamento, criar um departamento especial de português, brasileiros e eventos brasileiros e tudo mais, se isso não der certo, você vai embora. Então, se eu colocar você no departamento de marketing, é uma oportunidade para você crescer, é uma oportunidade para você aprender uma série de coisas. E, na realidade, foi o que aconteceu, porque foi essa chance que me deu a oportunidade de desenvolver uma nova carreira. Sim. Então, foi essa chance que me deu a oportunidade de conhecer, de fazer planejamento de marketing, de ser media buyer, de conhecer todas as pessoas que eu conheço hoje na rádio, porque hoje eu tenho condição de fazer marketing de qualquer show. Eu faço marketing de clássicos, eu faço marketing do Gold Coast Jazz, eu faço marketing de Barry Hammond, por exemplo. É um show que eu faço todos os anos. É totalmente reggae para a comunidade jamaicana. Sim. Por quê? Porque eu conheço todo mundo da comunidade jamaicana, conheço então, quer dizer, todas foram as mídias. Abrindo outras... Então foram abrindo muitas portas. E eu me agarrei com tudo que eu podia, porque eu falei, aqui está a minha chance de me solidificar, de ter um trabalho, né? E quais foram os principais desafios? Você falou da língua. Então, a língua de você... olha, eu acho que são tantos, porque a gente chega aqui e você só começa a perceber, você entendeu? As dificuldades, assim, depois de uns 5, 6 anos, sabe? Assim, você ainda... quando eu vejo as pessoas, eu acabei de chegar, nossa, mas já sei tudo, 3 anos aqui, nossa, espera, porque a coisa vai, lá na frente, você vai entender como você não sabia, sabe? Então, assim, é muito difícil, não é fácil, mas o brasileiro, por si só, ele já tem um caráter empreendedor muito grande. Ele já ele já tem, assim, no seu... Sabe, assim, no seu... Ele já nasceu DNA, de alguma forma. No DNA já veio, assim, uma coisa de empreendedorismo muito grande. E, então, isso facilita muito bem. A outra coisa que ajuda nesse processo de adaptação, né? Nesse processo de você conseguir
Encontrar seu lugar. Encontrar seu lugar, ou superar as dificuldades. É a capacidade... a gente meio que foi treinado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Sim. Nós não temos um treinamento compartimentado. Você vai aprender como a fazer um americano, isso. né? Você vai fazer aquilo. Não. Nós somos super assim. A gente, sabe, assim, joga em tudo quanto é área, né? Sim. Então, isso facilita muito também o seu processo de se adaptar e se ajustar. E saber o que é que você vai fazer, se você vai migrar para cá ou para lá, sabe assim? Sim. Então, isso ajuda muito. Com todas essas dificuldades, a gente se torna mais resilientes, mais fortes. Sim. Né? Porque nada é fácil. E a gente fica muito mais forte, muito mais sólido, muito mais com as dificuldades. A gente cresce com as dificuldades. Sim. Então, a resiliência é muito importante porque ela faz com que você não desista. Então, eu imagino que também tem um suporte, um apoio da comunidade, né? Eu já morei em outros estados e eu sinto que no estado da Flórida tem esse conforto de estar no meio de uma comunidade mais unida, né? Mas esse conforto pode ser perigoso. Porque como é que eu posso falar? Se acomodar nesse conforto, você entendeu? Ele impede que você cresça. Sim. E que você conheça exatamente, sabe, as outras oportunidades. Sim. Então, assim, o conforto. Porque afinal de contas a gente está em outro país, né? O conforto é bom. Sim. Sim, mas você não pode depender desse conforto. Você tem que resistir a isso. Você tem que estar sempre lutando para poder... Para superar, para sair da bolha. Para sair da bolha. Sim. Exatamente. Concordo. Bom, eu queria que você contasse um pouco da experiência de ter... Sua filha nasceu aqui, né? Nasceu, Quantos anos ela tem? Agora tem 23. 23. Como é o nome dela? Gabriele. Gabi. A Gabi acabou de se formar no college. Acabou de completar o seu second degree, eu não sei como é que fala, ela se formou em abril do ano passado, ela se formou que é a graduação bachelor, né, que eles chamam em Sports Management, e agora, esse último final de semana, ela completou o master. Então, ela fez... Praticamente são 2 degrees em 5 parabéns. anos. Muito bacana, muito bacana. E como foi assistir essa jornada dela estudando aqui nos Estados Unidos, que não foi a mesma experiência que você teve, que você já chegou aqui adulta, né? Ela costuma dizer que ela é da geração da família dela, é a primeira que tem o college. College, né? Não. Foi bacana. A história interessante, né, nessa versão, e eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo e têm filhos provavelmente vão se identificar, é que como a gente não fez college, a gente não sabe nada de college. Não tem a menor ideia como é que funciona o sistema, nada. Então, o que a gente faz? Como mãe e pai, você vai aprendendo junto com eles. Então você é assim que funciona o pre-K, é assim que funciona o first grade, second grade, o middle school. Aí quando chega no high school, que a coisa começa a pegar, aí você fala, agora a próxima etapa é o college, applications e tudo mais. E isso é muito, muito complexo. Não é fácil entender. E quem entende são os pais que já fizeram, né? Sim. Então os pais... Então a Gabriele tinha todas as amigas com o suporte dos pais que sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, como é que faz a aplicação e tudo mais, porque a aplicação de college é como você aplicar para um emprego. Para cada college é uma aplicação diferente. Uau. Então você tem, e é quase assim, você tem que submeter os essays, sabe? Assim, você tem que, é uma aplicação de emprego. Sim. E você tem que colocar todos os seus volunteers, todas as coisas que você fez durante o high school, middle school e high school, porque você vai ganhando créditos e tudo mais. Depois você tem toda essa história de grants, que também estão disponíveis, mas você não sabe como acessar, como que funciona. Então, assim, a Gabriele teve que trabalhar muito, pesquisar muito para entender como funcionava e fazer, porque a gente não tinha condição de entender. Quer dizer, a gente estava dando suporte, mas... E ela é americana, ela tem o mindset, sim, né, do processo. A gente também não tem.
Então, existem pais que contratam, existem esses serviços, pessoas que contratam, uma pessoa que vai te dar assessoria na aplicação do college, né? E que custa entre 3 a 5 mil dólares. A gente não tinha esse budget. Um investimento. Um investimento, é bacana, quem tem, ótimo, mas quem não tem, você entendeu? Aí tem que ir vai na fazer raça. sua filha, você entendeu? Na raça, entender e trabalhar em cima disso. Então, assim... E foi o caso da Gabi, então. Foi um mérito muito dela. Sei. E onde ela se formou? Qual foi? Ela se formou na na FSU, Florida State University. Que legal. Mas foi um mérito dela, assim, a gente apoiou e tudo mais, mas foi um mérito dela conseguir os grants através do golfe, conseguir grants, sabe assim? Porque você tem muitas chances de minimizar o custo da universidade, tem muitas dicas. Se você se você mora na Flórida e aplica para uma universidade da Flórida, você tem preço especial se você quiser aplicar para uma universidade em Nova York ou alguma coisa. Então, enfim, tem muitas regrinhas, muitas oportunidades que a gente às vezes não aproveita porque não conhece, né? Sim. E ela então optou em ir pro esporte. Pegou então, se inspirou tá na sua história. Ou ela gosta, né? E eu gosto muito de esporte. Sou casada com um ex-campeão de motociclismo, que também esporte. Ela fez golfe, você entendeu? Há quase 10 anos. Ela tem 12 anos de golfe, entendeu? Se não é um pouco mais. Não, mais ainda. Ela começou golfe com 4 anos de idade. Que é um esporte tá bem americano, que né? É um esporte bem americano, Que legal. Maria, queria contar um pouco também para os nossos ouvintes sobre uma passagem recente que você compartilhou com a gente. De um tratamento médico que você fez recentemente. Então, queria saber mais como foi esse desafio do seu diagnóstico, que é uma coisa que acontece com muitas mulheres, né? E conta um pouco pra gente como foi. Conto. É engraçado como a palavra câncer tem um estigma, que você fez a pergunta inteirinha, mas não falou do câncer. Sim, né? Eu queria saber como você apresentaria essa questão. Olha, eu não me incomodo de falar por 2 motivos. Uma, porque eu acho que eu lidei com o diagnóstico, com o tratamento, com o câncer, de uma maneira muito positiva. Então, eu acho bacana compartilhar, porque é uma maneira de você inspirar pessoas que é possível você navegar nesse momento com otimismo, racionalizando o processo e não se vitimizando. Então, assim, eu sou uma pessoa muito preocupada e eu me policio muito em não me vitimizar em nenhuma circunstância. Mesmo por isso, nem nas circunstâncias de trabalho, nem nas circunstâncias da pandemia, que eu até tive uma situação muito bacana de história de vida durante a pandemia, e nem na circunstância de receber um diagnóstico de câncer de mama. Quando foi que você recebeu esse diagnóstico? Eu recebi esse diagnóstico no dia 30 de novembro, que ele se confirmou que era um câncer. Do ano passado? E aí, o meu clínico geral falou assim, você tem que conversar agora eu vou te passar para um oncologista, porque tem que tirar isso o mais rápido possível, tem que ser muito rápido e tudo mais. E aí eu conversei com o oncologista, e nesse momento, assim, eu diria assim que o momento mais triste não, que me sensibilizou foi quando eu tive que contar para minha filha, né, que eu estava com câncer, e aí você não sabe ainda, até você passar por uma série de exames e, enfim, biópsias e tudo mais, você não sabe o quanto ele é agressivo, mas era um câncer maligno. Sim. E, então, isso me sensibilizou muito, mas, ao mesmo tempo, eu tive, assim, a lucidez de tratar esse assunto como um projeto. Falei assim, bem, Maria, você tem 500 mil projetos. Você tem um projeto da Marisa Monte, projeto do The 55, você tem um projeto disso, projeto daquilo. Isso vai ser um outro projeto. E você tem que estar ninja, focada, dedicada, você entendeu? Para poder pesquisar, fazer as melhores escolhas, você entendeu? Tem todo um componente financeiro, você tem que falar com seguro, você tem que falar com um monte de coisa. Então, assim, você tem que estar ninja, agora não dá tempo de você
ficar... Não era tempo de se entregar, né? De jeito nenhum. Aí eu criei, assim, falei, projeto mesmo. Eu falei, criei uma planilha, abri um folder no meu computador, pus um nome no projeto, Hakuna Matata, hashtag Hakuna Matata. E aí passei... Minha equipe de pesquisa virou o José, meu marido, e a Gabriele, porque eu falei assim, a única coisa que eu não vou fazer é ficar entrando no Google, porque o Google... Dr. Google. O Dr. Google não funciona, você entendeu? Você tem muita informação errada, equivocada. Eu falei assim, então eu vou direto na fonte, mas eles faziam todas as pesquisas, pesquisas do médico, porque você tem os reviews e tudo mais. Sim. Então você tem tantas decisões para tomar, desde assim, qual é o oncologista que você quer que cuide de você, o que é que você vai fazer, você entendeu, diante do diagnóstico, porque eles não é que o médico aqui fala exatamente, olha, eu acho que você tem que fazer a mastectomia, você tem isso, faz a mastectomia, isso, e você só segue. Não. Eles te dão uma série de opções e você que tem que tomar as decisões. Então, assim, conduzindo dessa forma, como um projeto especial de vida, eu consegui navegar com muita lucidez, né? Que maravilha. Então, assim, não deu muito tempo para chorar, para nada disso. É lógico que eu tive momentos super bacanas, eu tive momentos, assim, de conforto muito grande, eu senti muito amor, porque junto com essas notícias, você recebe muito apoio, muito amor, muitas, sabe, assim, foi muito bacana. Então, e deu tudo certo. Eu fui muito rápida também, pra gente não perder tempo. Que é essencial. O que é essencial, né? Quando você é diagnosticada com câncer, você tá, como eu falei, ninja, sabe? Assim, fazer todas as coisas que têm que ser feitas, inclusive second opinion, com quem eu vou conversar, você entendeu? Eu mudei toda... alguns procedimentos da cirurgia, assim, 24 horas antes. Sério? Era só para fazer uma coisa e eu resolvi tirar alguns linfos e tudo mais, porque eu recebi essa orientação de uma doutora que eu fui consultar no Sylvester. Sei. Mas foi assim, so far so good, deu tudo certo, terminei o meu tratamento Então, eu fui diagnosticada em novembro, em dezembro fiz todos os exames, todas as coisas. Minha cirurgia foi em janeiro 12 e em final de fevereiro eu terminei o meu tratamento de rádio. Uau, quer dizer que foi, assim, rápido. Foi rápido e foi, assim, uma boa experiência, eu diria, apesar do susto. E a minha mãe morreu de câncer de mama. Sim. Então, assim... É importante você entender que o fato de eu ter perdido minha mãe ela tinha 35 anos de idade, eu tinha 14, perder minha mãe com o mesmo câncer, o câncer de mama, você tem que racionalizar que o câncer hoje não é completamente diferente de quem teve câncer há 6 anos, 5 anos atrás. Quer dizer, os recursos que a gente tem, né? Assim, e estão, assim, em constante evolução. Então, assim, é muito importante racionalizar. Sim. Se você pudesse passar uma mensagem hoje para as mulheres nesse sentido, o que você daria como um conselho? Eu acho que o mais importante é cuidar da sua saúde, né? Prevenir no sentido de fazer todos esses exames que estão aí disponíveis, né? O exame, a mamografia, você entendeu? O seu caso, você foi fazer uma prevenção? Foi uma mamografia? Foi um exame preventivo, eu já fazia todos os anos. Eu fazia não só a mamografia, como a ultrassonografia, até por conta do câncer da minha mãe. E eu fiz também o BRCA, que é um teste genético que você detecta, enfim, se você tem, o que a Angelina Jolie fez, entendeu? Sei. Que deu uma predisposição e ela fez mastectomia. Sim. Mas enfim, eu acho que o mais importante é cuidar de você, né? Sim. Cuidar de você. Muito bom. Maria, deixa uma mensagem para a comunidade brasileira aqui do sul da Flórida, que se beneficia tanto do seu trabalho no Broward. Deixa uma mensagem para eles. Eu adoro essa comunidade. Eu navego assim, de uma maneira super confortável e com muito carinho, muito carinho. Conheço muita gente, essas pessoas fazem parte da minha história. Então, apesar de eu estar trabalhando numa instituição americana, promovendo as coisas para o mercado americano, assim, eu tenho, de verdade, muito orgulho de ser brasileira.
amo a condição que a vida me deu, a oportunidade que a vida me deu de promover a arte brasileira para o mercado, né, internacional, o mercado americano e tudo mais. E eu acho que os brasileiros são nós brasileiros, nós todos. Nós temos assim um brilho muito especial, muito especial. E eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, como dizem, entendeu? Sim. Então, aliás, de onde no Brasil? São Paulo. São Paulo, uma paulistana como eu. São Paulo, amo São Paulo. Sim. Então eu acho que é isso, é só continuar, porque os brasileiros, eles são incríveis, são muito empreendedores, criam, recriam, enfim, a gente tem o que a gente tem feito aqui, todos nós, o que nós vem contribuindo muito para o mercado da Flórida, entendeu? A Flórida é diferente, é especial por conta da comunidade brasileira. Com certeza. Obrigada, Maria, pela entrevista. Adorei conversar com você. Obrigada a você, obrigada a todos. Obrigada, Shea, por essa oportunidade. Obrigada.